Título: Quando o apocalipse zumbi chegar, já vai ter gente mordida faz tempo. Olá, minha gente. Sejam todos bem-vindos de volta ao canal mais insólito, bíblico e apocalíptico da internet brasileira, Na Fé com Ironia. Se você ainda não se inscreveu, aproveite agora, porque hoje o assunto é tão sério quanto engraçado. Sim, vamos falar do tal apocalipse zumbi. Mas calma, respira, que a mordida ainda não chegou aí. Ou já? Agradeço a você que segue firme e forte nesse canal, mesmo cercado por mortos-vivos. E não tô falando dos zumbis de Hollywood. Tô falando de gente de verdade. Aquela turma que ainda vota com base em meme, que acredita em tudo que vê na internet, que acha que o mundo vai melhorar se cada um for do seu jeitinho. Enfim, mortos em espírito. Vamos nessa? Era uma terça-feira como outra qualquer. Chuva fina, buzina grossa, o cheiro inconfundível de pastel velho com desespero humano. O metrô lotado cuspia almas cinzentas em cada estação. E lá estava ele, um homem de camisa social e olhar vago, sentado, boca entreaberta, encarando o celular como se fosse a única fonte de sentido na vida. De repente, ele levanta, olha para o teto, solta um gemido e morde o ombro de uma senhora com sacolas do açaí. Zumbi? Não. Só mais um brasileiro que perdeu a capacidade de discernimento depois de 3 horas de TikTok e uma live do Felipe Neto. O apocalipse não começa com sangue. Começa com dopamina. Quando a gente pensa em zumbi, logo imagina corpos podres, olhos esbugalhados e um apetite fora de controle. Mas e se eu te dissesse que eles já estão entre nós? Só que, ao invés de carne humana, eles se alimentam de curtidas, lacra, militância de sofá e boletos em atraso. A Força Aérea Brasileira, em 2015, fez um alerta. Veja bem, sem nenhuma ironia, simulando um treinamento para o caso de um apocalipse zumbi. Riram, claro, mas talvez eles soubessem de algo que nós, na fila do pão, não sabemos. Fonte: R7 Notícias. E aí você me pergunta: mas professor, pastor, filósofo, ou seja lá o que você for, isso existe mesmo? Ora, meu filho, existe. Só não como você imagina. O apocalipse zumbi do qual eu falo é o da consciência. E esse começou faz tempo. O povo tá andando por aí com o CPF ativo e a alma desligada. Jesus já dizia, lá em Mateus capítulo 24, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ora, esfriar o amor é quase virar zumbi. É deixar de sentir, deixar de se indignar, deixar de lutar. É olhar para a tragédia do irmão como se fosse conteúdo de entretenimento. No livro de Ezequiel, capítulo 37, há um vale de ossos secos. Deus pergunta ao profeta: poderão viver estes ossos? E o profeta responde: Senhor Deus, tu o sabes. Ora, Deus sopra espírito e os ossos revivem. Mas no Brasil, meu amigo, parece que o espírito foi trocado por um pacote de dados móveis da Vivo. A gente tem mais fé na Netflix do que na palavra. Se for com zumbi, até assiste a Bíblia. Agora, se tiver Paulo e suas cartas, aí já é textão chato de crente. Zumbis, meus amigos, são a metáfora perfeita para o homem moderno. Aquele mesmo que Chesterton já alertava, quando dizia que o mundo moderno está cheio de ideias cristãs enlouquecidas. O zumbi quer viver eternamente, mas sem alma. Quer liberdade, mas sem moral. Quer direitos, mas sem deveres. Roger Scruton, que Deus o tenha em sua biblioteca celestial, dizia que a beleza é o que salva a civilização. O zumbi moderno vive cercado de feiura. Músicas que exaltam o crime, filmes que odeiam a família, escolas que zombam da fé. E depois a gente pergunta por que os jovens parecem mortos por dentro. E o pior, hoje em dia o apocalipse zumbi tem patrocinador. Sim, a indústria cultural, o lobby político e até alguns setores da ciência que brincam de Deus com experimentos de controle de comportamento. Uma matéria recente da Veja mostrou fungos que transformam aranhas em zumbis. Fonte: ora, se um fungo já faz isso com uma aranha, imagina o TikTok com um adolescente?
Dostoiévski dizia que se Deus não existe, tudo é permitido. O zumbi moderno, fruto do relativismo absoluto, vive sob esse lema. Ele não crê em mais nada além do próprio umbigo. Não ama, não sofre, não busca a verdade. Vive em modo automático, de segunda a segunda. E o mais irônico, morre de medo de morrer. No romance Ensaio sobre a Cegueira, José Saramago descreve uma epidemia de cegueira branca. Ninguém mais via. Mas a metáfora ali é clara. Não era a retina que falhava, era o espírito. Hoje, a cegueira é digital. E o cérebro? Atrofiado, como num apocalipse zumbi silencioso, limpo, higiênico, higienizado pela Globo News e pelo Fantástico. Vamos aos fatos. Segundo estudo publicado no Arquesse, pesquisadores modelaram matematicamente a sobrevivência humana em um surto zumbi. E sabe qual foi a conclusão? Sem apoio militar, a humanidade sucumbe. Fonte. Adivinha quem seria o primeiro a cair? O influenciador fitness que só come tilápia crua e grava reels de abdominal. E o último a cair? A Dona Maria, que lê a Bíblia todo dia e ainda faz sabão caseiro com óleo de cozinha. Sim, meus caros, porque no fundo, o apocalipse zumbi separa o joio do trigo, o superficial do essencial, o idiota útil do homem de fé. Se hoje te oferecessem a mordida zumbi em troca de conforto eterno, sem dor, sem culpa, sem compromisso, você aceitaria? A maioria diria que sim, porque viver sem esforço virou o ideal moderno. Mas o evangelho é o oposto. É morrer para si mesmo. É carregar a cruz. É não se conformar com o mundo. O apocalipse zumbi não é um futuro. É um presente. Está nos olhos sem brilho, nas mentes sem crítica, nas igrejas sem cruz, nas escolas sem sabedoria. Está nos pais que preferem dar um tablet ao filho do que uma bronca. Está nos governos que querem controlar pensamento com política de diversidade e linguagem neutra. O zumbi, no fim, é o símbolo do homem que desistiu de ser imagem e semelhança de Deus e aceitou ser apenas um bicho com CPF. Então, eu te pergunto, você já foi mordido? Ou ainda tem salvação? Olhe ao redor, veja quem ainda tem olhos que brilham, voz que ora, mãos que trabalham. Fuja dos mortos-vivos, abrace os vivos de fé, porque, como dizia Olavo, o preço da liberdade é a eterna vigilância. E se o apocalipse zumbi começar amanhã, que Deus nos encontre com a Bíblia na mão, a consciência limpa e o espírito aceso, não com a cabeça enfiada no Instagram. Gostou do vídeo? Então, se inscreve no canal, Na Fé com Ironia, curte, compartilha, comenta aí se você conhece algum zumbi de estimação, pode ser aquele colega do trabalho que só fala de política com voz de coaching. E lembre-se, no fim dos tempos, quem rir por último não será o último a rir. Será o que ainda tem alma. Até a próxima, se o apocalipse não chegar antes.